Então, galera, recebi aqui um áudio aqui com informações que a Igreja Universal tem tatuado na mão dos seus fiéis essa marca, né? A minha mãe é da Igreja Universal, ela já tinha me falado sobre isso, só que eu não tinha prestado muita atenção e ela fala assim, não liga não que estão falando que é a marca da besta. Tá, recebi aqui o áudio também, né? Muito sério. A Igreja Universal, eles hoje de manhã, eles começaram marcando as pessoas na mão. Tá, primeiro o pastor disse que era uma marca, ele não falou marca de cara, ele falou que era um sinal que ia abrir portas de tudo, né? Onde a pessoa chegasse ia ser abençoado, tudo ia se abrir, o mundo ia se abrir para ele. Mas como eles estão acostumados a falar essas coisas lá o tempo todo, então ninguém maldou nada. Aí falou que a marca ia ser colocada, a marca não, ele falou o sinal ia ser colocado na mão. Até então a gente pensou que era só uma unção, né? Alguma coisa assim na mão, que eles têm mania de passar óleo na mão da gente e tudo mais. Enfim, aí foi aquele monte de gente pra lá. Daqui a pouco veio saindo uma mulher lá de dentro com uma máquina na mão. E pegou a mão das pessoas e começou a tatuar uma cruz com aquela máquina na mão das pessoas. Sabe lá se aquilo vai sumir, ou vai aderir na pele, ou vai ficar lá, não dá para saber. Só vamos esperar, porque isso começou a acontecer hoje. Quando a minha filha viu aquilo, ela ficou desesperada, ela disse que passou tanto mal que ela foi pro banheiro e começou a vomitar. E ela falou que nem quando ela fez tatuagem, ela não sentiu aquela coisa ruim. Ela falou, mãe, eu não consegui ir lá na frente colocar aquele troço. E eu vi colegas meus fazendo aquilo, eu comecei a passar mal, criancinhas botando a marca na mão, até criancinhas eles estavam botando a marca na mão. Então, galera, só até aqui, né? Vou estar falando a respeito disso aqui. A Igreja Universal sempre gosta de uma polêmica. Se essa máquina for de tatuar, né? E utilizou em várias pessoas a mesma máquina com a mesma agulha, pode fazer exame que essas pessoas devem ter pego alguma doença, né? E a responsabilidade é da Igreja Universal. Agora, quanto à questão da marca da besta, isso daí a gente nem tem que levar em consideração. Para quem estuda a Bíblia, né, sabe que não é dessa forma. Apesar de que a gente, quando vê o mundo como está, né, todas essas coisas acontecendo, a gente é levado logo a pensar nisso. A marca da besta, com certeza, se for isso mesmo do 666, senão será uma coisa voluntária, né? E a pessoa tem que estar intencionada realmente a adorar a besta. As pessoas vão saber, eu creio que se isso vai ocorrer mesmo, se já ocorreu, sei lá, na história, né, do Império Romano e tal, mas se vai ocorrer isso, as pessoas vão adorar a besta sabendo que é a besta. Porque do contrário, não tem fundamento isso. Você não pode adorar algo de forma involuntária, tá? Então a besta ela quer adoração. Então as pessoas vão saber, talvez pelo fato disso estar na Bíblia, e vai ter gente alertando, ó, isso aí é a marca da besta. Esse cara está se intitulando é, Jesus, né? Está se intitulando o Deus, né? Vai se sentar num lugar como se fosse Deus. Então ele está se intitulando Deus, e nós cristãos sabemos que ele não é Deus, mesmo que faça milagres, mesmo que faça sinais e prodígios, tá? Então, quanto a essa questão da marca da besta, é irrelevante isso aí, né? Então, só que é uma coisa esquisita você tatuar as pessoas, se for uma tatuagem permanente, até porque o cristão ele não faz tatuagem, o cristão verdadeiro não é de fazer tatuagem. A igreja vai logo fazer isso, né? Então é uma questão mais polêmica, né? Eu vejo isso aí mais como uma forma financeira de manter os seus fiéis, ou de uma forma de um crente identificar o outro como sendo da Igreja Universal, né? Que esse papo de eu creio e daí é a coisa mais medíocre que existe, né? E com certeza vai ser muito falado isso pelas outras igrejas, como sempre a Igreja Universal sempre fazendo essas mazelas. Vamos
saber dividir as coisas. Quando eu falo Igreja Universal, não falo dos membros da Igreja Universal, né? Eu falo das elites, dos líderes que não sabem liderar um rebanho, né? Quando tem aquela passagem da Bíblia que Jesus fala assim: muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos isso e aquilo. Apartai-vos de mim para o fogo eterno, que eu nunca vos conheci, vós que praticais iniquidade. A gente tem duas simbologias nessa questão. Pessoas que realmente fizeram a obra de Deus, mas viveram no pecado, e pessoas que jamais tiveram algum contato com Jesus Cristo. Jamais foram chamados para fazer parte. Porque muita gente não foi chamado. Você vê pastores, você vê pastores que não têm interesse algum em ajudar a humanidade, né? Não tem interesse algum a não ser enriquecer. Que tipo de cristianismo é esse? Que as pessoas não conseguem enxergar, ficam cegas. Se tem alguém que faz alguma coisa na Igreja Universal, são os membros. São as pessoas, os membros da igreja. Porque os líderes não sequer movem uma palha. Eles só querem dinheiro, né? Agora, vocês pensam que eu não sei, que estão arrecadando dinheiro para poder ver o filme Nada a Perder 2? Porque o Bispo Macedo quer ganhar novamente a bilheteria e ele manipula as pessoas para comprarem. Não é nada feito de forma voluntária. Eu acho até que não é um prêmio merecido, né? Porque está manipulando as pessoas para irem no filme. Não tem mérito. A Bíblia diz: aquele que busca a sua própria honra não é honra. Não é honra. Honra é quando você faz um trabalho que as pessoas se admiram por se admirar, sem nenhuma força de pressão. Nenhuma pressão. Então você vê uma tentativa de sempre estar no topo das coisas, manipulando as questões. Isso é errado, né? O povo aí que votou em Bolsonaro se uniu, né? Bolsonaro e Bispo Macedo. Agora, se o Bispo Macedo tivesse unido o Lula, gritando Lula livre, eu queria ver o que vocês iam falar. Mas como foi o Bolsonaro, as pessoas ficaram tudo, né, eufóricas, né? Tudo. Se você aceita, você acha que eu, por exemplo, sou cristão, você acha que eu gostaria dessas duas figuras me representando como amigo, Bolsonaro e Bispo Macedo? Eu não gostaria dessas duas figuras me representando, não. Sinceramente, não me representa. Bolsonaro só fala de Deus, né? Mas fala de Deus e ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. Fora do contexto. Se você estudar a Bíblia, você vai saber que a Bíblia não está dizendo da verdade do mundo. Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Ele usa isso como um argumento de verdade sobre o país, sobre as questões mentirosas da política. Isso é errado. Conhecereis a verdade vos libertará. É a palavra de Deus, é uma palavra ungida. A verdade é Cristo. A revelação de Deus. Essa é a verdade que a Bíblia está expondo. Esse cara pega o texto bíblico e usa num contexto errado. Já podemos descartá-lo como cristão. Eu sei que Deus está em tudo que é verdade. Eu sei que as leis que são verdadeiras são coisas vindas de Deus, extraídas de Deus. Mas em questão, essa palavra, ela é bíblica. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está referente a Cristo, sendo a verdade a revelação máxima de Deus. Tá? Então não vai adiantar as pessoas no comentário tentar discutir comigo, porque isso não tem discussão. Isso não tem discussão. Essa não é a minha opinião, é a opinião verdadeira. É o que é verdade. Então você vê tudo isso aí acontecendo, né? E agora esse absurdo, porque isso é um absurdo. Se essa tatuagem for permanente, isso é um absurdo, tá? Então, não vamos dizer que isso com uma marca da besta também ficar ir aos extremos também, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Só que o povo brasileiro não compra o comentário bíblico.
E não estuda a Bíblia, mal sabe do que está falando. Esses dias os caras estavam pregando, não, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Por isso que não tem que ter igreja de templo, não tem que ter... Aí eles pegam um texto fora... Cara, não é brincadeira, é como se você desse um tiro para acertar o alvo e acertasse no avião. Porque não tem nada a ver essa palavra com esse argumento deles de não ter templo. Primeiro que o texto não está falando de repreensão na igreja, de pessoa que comete uma falha. O texto, se você entender, está falando entre a palavra de 2 ou 3 pessoas em concordância com uma situação. 2 e 3 pessoas cristãs concordando sobre um assunto de repreensão que está lá no contexto da história. Lê tudinho, pega um comentário bíblico e estuda, para você não ficar igual um idiota, reproduzindo coisas que não existem. Tem um monte de gente que pega um versículo, segura, o bandido pega e bota na arma lá assim, tudo posso naquele que me fortalece. Como é que Deus vai te fortalecer para tu matar as pessoas? Eu só faço essa pergunta. Como é que Deus vai te fortalecer para você andar no caminho errado? Mas a pessoa tem o direito de acreditar no que ela quer. Ela coloca aqui, ela tem um direito. Se ela achou que é aquilo, é aquilo. O que se pode fazer? Mas ali, quem nos fortalece é Deus. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é perfeição. Então não posso falar que aquilo ali que me fortalece é Deus para me cometer uma injustiça. Mas na mente daquela pessoa, o padrão de justiça é aquilo. Por isso que Deus sabe o que está no coração do homem. Deus conhece a mente, as intenções, conhece o coração, sabe o nível de maturidade, sabe o nível de ignorância do ser humano. Ele sabe todas as coisas. Então no dia do juízo vai ser tudo levado em conta. Né? Você tem uma realidade, a graça de Deus, ela na sua vida é uma coisa, na vida do outro é diferente, ainda está em processo. Cada vida vive um processo. Cada mente vive um processo, né? Existe muita gente na vida errada que tem uma consciência da realidade tremenda. Para essas pessoas não tem desculpa dos seus erros, porque elas sabem exatamente o que estão fazendo, não estão na ignorância, tá? Só para deixar bem claro o que eu estou querendo explicar. Então, galera, essa questão da marca aí, não vamos encarar isso como sendo 666, as pessoas ficarem revoltadas. Daqui a pouco vocês estão querendo matar até as pessoas que estão aí, ou fazer alguma coisa contra essas pessoas. Não sei o que passa na mente do ser humano quando ele é guiado, ele é conduzido por uma falsa ideologia, por um falso conhecimento. Lembrando que sempre que é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Sempre lembrando, é paz. Né? Esses dias os caras estavam botando lá, vou botar a camisa do Bolsonaro. Eu não sou contra o Bolsonaro, não, sou contra a mentira. Se o Bolsonaro praticar o correto, eu vou apoiar ele, eu vou aplaudir ele. O meu compromisso é com o meu país, com a minha pátria. Não me importa quem está governando, não. Se o que tiver lá estiver representando o povo, vou votar com ele. Independente se não votei nele, se falei mal dele, se a pessoa quiser mudar, a gente muda também. Esse é um pensamento sábio. Não é odiar as pessoas. Eu não odeio o Bispo Macedo. Eu odeio o que ele prega. Entendeu? Se o dia que ele mudar, com certeza eu também tenho que mudar a minha forma de pensar. Isso é maturidade, isso é sabedoria. Tá? Isso é cristianismo, isso é patriotismo. Então o povo estava querendo colocar camisa. E aí, voltou no fulano de tal, agora aguenta, babaca. Sabe o que tu vai ganhar com isso aí? É o mesmo que o Bolsonaro ganhou, uma facada. Porque a pessoa que votou no Bolsonaro acreditou, teve esperança, tem o direito de usar o voto como quer. Tá? A gente tem que respeitar isso. Ele quis votar, ninguém tem nada a ver com isso. Nós votamos em quem nós queremos e eles votam em quem eles querem. Cada um, o voto é livre. Agora, se errou, eu não vou ficar afrontando a pessoa, porque a pessoa, eu não tenho nada contra a pessoa. A minha questão é contra o que estão fazendo com a nossa previdência, o que estão fazendo com o nosso país, se realmente os corruptos vão pagar, vão ser punidos. O meu desconforto na vida é com esse povo, com essa classe de corrupção, entendeu? O meu candidato à presidência foi Ciro Gomes, por enquanto continua sendo ele. O dia que ele vacilar, vai ser afastado também.
Entendeu? Então, nós não temos que ter compromisso com ninguém, e sim com a verdade. Não é a verdade bíblica. A verdade, a seriedade de um país. Isso já é patriotismo, já é totalmente diferente. Que está ligado também à verdade de Deus, porque é um atributo que, né? E quando você respeita isso, né, como Jesus falou, bem-aventurados pacificadores. De quem Jesus está falando? Pessoas que buscam a paz, porque a diplomacia ainda está correndo solta no país. Quando acabar a diplomacia, você vai ver guerras. Quando o povo vê que foi ludibriado, enganado, aí você vai ver sangue. Aí, a partir daí, eu já não luto mais. Já não é mais a minha luta. Então, eu estou lutando agora para mim não precisar pegar em armas e lutar no futuro, porque esse tipo de luta eu não vou entrar. Eu, como cristão, não vou entrar. Entende? Eu não vou chegar lá, vai para Venezuela. Eu não vou, eu vou desertar. Eu não vou me meter em guerra que o presidente arrumou, não. Não vou me meter em guerra dos outros, não. É diferente, nós temos internet, nós temos consciência. Nós não sou como os idiotas que vão para a guerra para ganhar uma medalha, matar os outros para ganhar uma medalha, para depois ficar se orgulhando de ter ido para a guerra, mas matou lá um pai de família. Guerra é só quando é realmente. Abraão entrou numa guerra, né? Quando realmente não tem para onde correr. Até o cristão vai pegar em arma quando se acontecer uma situação dessa. Uma guerra contra a besta, você não vai poder guerrear, né? Já está escrito que quem com ferro fere, com ferro será ferido, né? Quase que eu não saio aqui. Então, o ferro será ferrado, né? Então, galera, se fosse uma questão de invadir o nosso país, uma questão de soberania, eu tenho a certeza que Deus também é o Senhor da guerra. Ia estar junto com a gente aqui nessa. Mas em questões arranjadas por esses doidos aí, meu irmão, eu sou o primeiro a pular fora do barco. Né? Então é isso aí, galera. O que tinha para falar, tá falado. O que eu tinha falado tá falido. O que tinha para falar, tá falido.